Mateus 13:54. Vamos falar um pouco sobre alguns tipos de pecadores. Esse aqui é aquele que não crê. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não está entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Amém. Pode se assentar. Eu já fui pastor numa cidade pequena, né? Onde meu avô e minha avó nasceram. Então eu vivi muito isso aqui. Ah, mas esse é só o Júlio, né? Pastor. Como se a gente não pudesse mudar, como se a gente não pudesse receber algo de Deus, como se a gente não tivesse nada para revelar, porque eles nos conhecem. Sabe quando a gente brincou, com quem que a gente namorou, o que que a gente fez na escola, com que... Quer dizer, Jesus aqui, ele estava pregando para justamente aqueles que mais conheciam ele. Alguém aqui levantou para dizer: não, mas esse Jesus aqui é o pecador, não sei. Não, ninguém disse isso. Não significa que ele fosse uma pessoa que deu mau testemunho na sua cidade, por isso as pessoas não acreditavam nele. Não, é porque quando as pessoas acham que nos conhecem, elas nos limitam, e as pessoas começam a colocar rótulo, como se pudesse colocar um rótulo na testa de alguém, né? Não, esse aqui é filho da Beltrana, esse aqui é estudioso. Esse aqui não, esse aqui é preguiçoso. Esse aqui, ele fez alguma coisa errada, ele rouba fruta. Puf. Vocês entendem? As pessoas rotulam a gente, e parece que nada mais a gente consegue fazer depois que um rótulo é colocado na gente. Esse aqui é o filho do carpinteiro. Como se filho de carpinteiro fosse algo tão ruim que Deus jamais usaria um filho de carpinteiro. Como Jesus? Jesus eu vi nascer, eu vi Jesus brincando aqui com meus filhos. Não, ele não pode ser o filho de Deus. Não pode. E quando alguém não crê, isso é interessante, o milagre não acontece. Sem fé é impossível agradar a Deus. Semana passada eu estive pregando lá na Central, e eu falei uma coisa que convém dizer aqui também, que quando eu cheguei eu falei assim: olha, eu quero agradecer o pastor Jean pelo convite e por poder estar aqui nesse lugar. Isso eu estou falando na carne, porque se eu for falar em espírito, eu quero agradecer ao anjo da igreja, cujo me permitiu que o altar do Altíssimo pudesse ser usado por mim, onde eu vou pregar para um rebanho de salvos. Não é a mesma cena? Jesus, quando perguntou para os discípulos, estão aí dizendo muita coisa a seu respeito, e vocês, o que é que vocês dizem de mim? Aí Pedro falou assim: tu és o Filho de Deus, o Cristo. Cristo é aquele que vinha, que era profetizado que viria e trazia a mensagem de salvação. Jesus falou assim: parabéns, Pedro, porque não revelaste a carne, mas revelaste o Espírito. Entenderam? Ele não estava vendo com os olhos da carne. Pedro andou com Jesus o suficiente para ver ele, não a carne, mas para poder adorá-lo em espírito, para ver o que saía dele. Quer dizer, aqueles outros só enxergavam a carne, não conseguiam enxergar o espírito. Mas Pedro revelou o espírito.
E aí Jesus diz assim: pois agora tu não és mais Pedro, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja. Sabe o que ele está dizendo? Para se erguer uma igreja, você não pode ver com os olhos naturais. Você tem que fazer como Pedro, olhar com os olhos espirituais. Irmãos, nós não somos apenas num lugar, quatro paredes fechadas, falando palavras de Deus, não. Nós estamos aqui num lugar reservado do Senhor para as nossas vidas, aonde nós aprendemos a palavra de Deus, e onde o Altíssimo se apresenta às nossas vidas. É aqui que as bênçãos espirituais virão. Enxergar o em espírito é tão importante, que é a única forma de você de fato crescer no reino do Senhor. É deixar de ver com os olhos carnais e começar a enxergar com os olhos espirituais. Olha o que diz aqui em Mateus 10, versículo 40. Mateus 10, versículo 40. Alô, som. Em Mateus 10, versículo 40 diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Ou seja, se entra um homem para trazer uma mensagem do Senhor, e você fala assim: hoje Deus vai falar por meio deste homem, ele vai ser o profeta que eu estou esperando, e ele vem e fala palavras do Senhor para você, e você toma como aquilo vindo do próprio Deus para você, você recebeu de fato um profeta, e você sairá daqui cheio da graça espiritual de Deus. Mas se entrar um homem, isso aí é só mais um homem, vai falar coisas que ele estudou lá, mas não tem valor muito não. Falar, até papagaio fala. Se você começar a desmerecer aquele homem que veio trazer uma mensagem do Senhor, o que você vai sair? Com o que você vai sair daqui? Apenas ouvirá, mas nada te acrescentará, porque você não vai ser transformado por uma pessoa ou por uma palavra que você não acredita. É preciso ter uma visão espiritual do reino de Deus, para que você seja de fato um cristão. Paulo perseguia o próprio Cristo, os cristãos, né? Depois que Jesus partiu para a glória, Paulo era um fariseu, e ele achava que Cristo não era o Filho de Deus. Ele não tinha recebido Cristo como Filho de Deus. Ele achava que era só mais um homem que estava tentando enganar o povo. Até que o próprio Senhor o derrubou do cavalo, colocou escama nos seus olhos, revelou a verdade. E Paulo, quando enxergou em espírito o que ele só olhava na carne, quando ele viu do que se tratava, ele mudou a sua vida. E ele mudou também a história do cristianismo, porque através das cartas de Paulo, através de tudo que Paulo nos deixou, hoje nós aprendemos muito mais do Senhor. De perseguidor, ele passou a ser um dos principais defensores. Paulo nos deixou mais lições do que os próprios apóstolos que com o próprio Cristo andou, né? E olha que Paulo, ele se tornou apóstolo depois. Ele não andou com Cristo, né? Embora ele chegou a conhecer a Cristo, mas ele não era um cristão, ele era um perseguidor de cristãos. Mas quando veio a revelação espiritual, ele mudou a sua vida. Irmãos, quantas pessoas vêm para a casa do Senhor e de repente num dia de culto, num momento qualquer, as pessoas são tocadas, elas pedem, levantam a mão, falam assim: eu quero aceitar Jesus, porque o que falou aqui tocou no meu coração, eu entendi que aqui tem uma verdade. Aí elas vêm, aceitam Jesus, muitos se batizam, descem as águas porque querem um compromisso com Cristo, mas conseguem
Não sei como. Esfriar e se perder nessa trajetória, se desviar, né? Aí eu pergunto, como é possível? Quando elas deixaram de ver o espiritual e só começaram a enxergar o natural, aí começou a analisar a igreja como um lugar de passeio e não como um lugar do reino do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguém entra na carnalidade, ela não suporta a igreja, porque ela não quer saber de compromisso, ela não quer saber, às vezes, de ter que conviver com outras pessoas. Tem pessoas que estão tentando converter de todas as formas porque não querem viver a cristandade como ela é. Por quê? Porque elas não querem ser espirituais, elas querem ser carnais e querem fazer da igreja um clube social. Se não é um clube interessante para eles, eles falam assim, não, eu vou adorar a Deus lá na minha casa. Eu sou um desigrejado. Deus está no meu coração. Agora eu te digo, quem é que não consegue viver a cristandade? Será que será um discípulo aprovado de Cristo? Porque a cristandade diz, amai o próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo amar as pessoas que estão falando a palavra de Cristo, que conhecem essa palavra, eu vou amar os demais aprendendo em casa? Eu não acredito nisso. Irmãos, é nós que temos que converter a Cristo. E tem muita gente convertendo o evangelho a si mesmo, né? Infelizmente. Então aqui o que faltou para essas pessoas, para elas poderem receber os milagres que Cristo estava fazendo? Fé. Então esse é um tipo de pecador. Todos nós somos pecadores. A diferença é que esses, por exemplo, não vão mudar porque eles não creem. Porque eles não enxergam o espiritual, eles só enxergam o carnal. Eles não conseguem ver além do natural. Eles não conseguem encontrar o reino de Deus. E quando conseguem, eles se desviam e voltam novamente para a carnalidade. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus e é impossível receber de Deus lições. Eu tenho que chegar nessa igreja e falar assim, hoje o Senhor falou comigo. Essa palavra veio do reino de Deus para mim. O Senhor preparou a palavra antes de eu sair de casa, porque Ele sabia o que eu precisava ouvir. Vou meditar nessa mensagem, em aquilo que é bom, o que é útil e agradável, o que eu vejo que eu posso melhorar na minha vida, eu vou praticar a palavra. É assim que um cristão verdadeiro deve se portar. Segundo tipo de pecador, o que não consegue abandonar as coisas do mundo. Quer ver? Mateus 19, versículo 16. Mateus 19. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, estar na vida, guarda os mandamentos. Ok. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amará o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Quer dizer, ele já estava achando pouco, né? Ainda estava cutucando Jesus. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, aí Jesus já tocou logo na ferida. Não, isso aí já estava bom para você, mas você quer ser perfeito? Você está querendo se exibir aqui? Você está querendo dizer que faz mais do que os outros? Ah, então você quer ser perfeito? Então tá bom, se quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém. Então, aquele jovem até era um bom cristão, praticava a palavra, mas todos nós, irmãos, nós não somos perfeitos, nós temos algo que precisa ainda ser melhorado. O próprio Paulo dizia que cada um tem um espinho na carne. Então, não é achar que vai ser perfeito. Jesus sabia onde estava o problema dele estava no apego às coisas materiais, no dinheiro. E Jesus fez uma proposta para ele que ele não estava preparado para receber. Embora a proposta que Jesus fez, nós que estamos aqui hoje estudando, seria a melhor proposta que alguém poderia receber. Jesus diz: vende tudo e dá aos pobres, segue-me. Aí nós teríamos que estudar o 13º apóstolo. O nome dele estaria gravado por toda a eternidade. Enquanto alguém estudar uma palavra de Jesus, ia lembrar desse homem que entregou o seu dinheiro, fez tudo e viveu para Cristo. Não seria perfeito, não seria? Seria um homem para poder escrever um livro e falar assim: se você escrevesse um evangelho, o evangelho dele é daquele homem que tinha méritos para poder falar de Cristo, porque poucos fizeram o que ele fez. Quer dizer, Jesus deu uma oportunidade dele, não era para ter propriedades na terra, é para ele registrar a sua história e ainda subir para os céus em honra. Mas o que ele fez? Aí ele foi para a carnalidade. Não, eu não posso. Dinheiro, casa, terreno, vida boa, vou ficar andando, não sei lá o que eu vou comer, vender tudo que eu tenho, dar para os pobres. Como foi difícil conquistar o que eu tenho. Então ele voltou para o quê? Colocou os pés no chão e deixou de ir para o reino dos céus. Ou você está mais na terra ou você está mais nos céus, né? É que nem o próprio Pedro andando nas águas. Enquanto ele estava na fé, ele andava nas águas. Mas quando ele entrou na carnalidade e pensou: ixi, água molhada, esse negócio não me aguenta não, eu acho que eu vou afundar. E começou a afundar. Jesus: ó, homem de pouca fé, né? Enquanto ele acreditou, quando ele teve ousadia, ele andou e fez milagre. Esse homem, se tivesse tido a ousadia de viver o grande milagre do Senhor, ele falou assim: hoje eu vou mudar minha história, eu vou aceitar Jesus e vou viver com Ele o resto da minha vida, porque eu acredito que Ele é o Filho de Deus. Ele teria visto milagres acontecendo, ele teria visto tanta coisa, mas ele optou pela segurança, pela aquilo que ele já estava acostumado. Quantas pessoas às vezes, irmãos, não vêm na igreja? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já vi pessoas assim, pessoas que não vêm na igreja porque sabem que na igreja se fala de dízimo, e elas pensam: eu tirar do meu bolso dinheiro? Não. Aí eu falo, aí são aqueles que também falam assim: não, eu vou adorar a Deus na minha casa mesmo. Por quê? Porque não quer entregar o dízimo, entendeu? Porque está pego o dinheiro, eu preciso, é dinheiro, não posso ficar sem dinheiro. E aí, irmãos, deixa de viver o melhor, deixa de viver Cristo. Eu falo para vocês que, para mim, eu não estou falando que nada está errado, tá? Não está errado de maneira alguma. Quando se fala lá em Malaquias 3:10, roubará o homem a Deus, tal, todavia me roubais, e que roubamos no dízimo, nas ofertas. Ok, mas nós estamos dizendo, falando assim: você entrega o dinheiro e Deus vai te prosperar. Perfeito, não é errado. Não é errado porque é bíblico. E Deus faz mesmo. Mas para mim o que maior fundamento da entrega do dízimo não é a troca. Não é a troca. Vou dar dinheiro e Deus vai me prosperar. Essa é a troca. Não, não é essa a principal função do dízimo. A principal função do dízimo é: onde está seu coração? Nas coisas terrenas ou nas coisas espirituais? Você crê que te abençoa e te prospera, ou você ainda só acredita que o dinheiro é que vai te trazer a verdadeira felicidade?
Entendeu? É uma forma mais sutil, mas é como se isso aqui estivesse acontecendo nas nossas vidas. E aí, você vai entregar ou não vai entregar? Porque o próprio Deus, Jesus falou assim: não pode servir a dois deuses. Há de agradar a um e desagradar a outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon quer dizer as riquezas. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Porque se você ficar pego às riquezas, você nunca vai ser uma pessoa que abençoa a outra. Você nunca vai ser bondosa, porque você não pode tirar nada de você. Você vai ser uma pessoa avarenta, que só acha que vai segurar tudo que possui, tudo que tem, e acha que aquilo ali é felicidade. A Marta me contou uma história que eu falei, não é possível, mas existe mesmo. Uma pessoa que comprou um carro, mas saía de casa e andava de ônibus, porque não podia gastar o carro que estava na garagem. Para que ter carro se eu não posso usufruir? É tanto apego àquilo que possui que não quer desgastar. Meu avô era avarento, morreu avarento, infelizmente. Meu avô era aposentado da estrada de ferro e do correio. O que aconteceu? Ele, no final da vida, ele não tinha uma geladeira na casa dele. Ele tinha, lá na Anhanguera, ele tinha a casa dele, do lado ele alugava para uma padaria. Não era, do lado de cá que era dele. Ele tinha a casa dele e ele pegava a água de beber e pedia, colocava no freezer da padaria para ele beber água gelada, porque ele não comprava uma geladeira e tinha dinheiro no banco. E tinha geladeira e não ligava para não gastar energia. Não pagava uma pessoa para fazer uma limpeza, a casa dele era suja, uma cama velha. Quando morreu, o que aconteceu? Pegou, tinha 4 filhos, eles dividiram a herança. Minha tia pegou e comprou uma piscina. Falei, parabéns, tia. O que ele não usufruiu, você vai usufruir. Vai tomar banho de piscina, vai gastar esse dinheiro, porque dinheiro só tem uma única função: de fazer alegria, gastar. Para que ficar guardando? Não tem no caixão, se você tiver uma gaveta também você não vai usar, Não vai levar esse dinheiro para o céu. Seja feliz. Estou falando que você tem que ser um gastador. Não, é isso, nós temos que ser responsáveis com tudo que possuímos. Mas avarento? Avarento não. Vamos, então, não temos que ter dó, por exemplo. Olha aqui, a igreja está aqui. Tudo isso aqui foi feito com dinheiro de Deus. Nós não estamos usufruindo. Está chovendo lá fora, mas nós está bem quentinho aqui. Também estamos felizes. Hoje os instrumentos estão guardados, mas às vezes nós estamos ouvindo um louvor com qualidade. Isso retorna para nós, Deus é bom, porque as coisas que Deus pede para nós, nem Ele vai usufruir. Para Ele não. Ele fala para você mesmo receber em troca. Retorna para nós. Investir no reino do Senhor é sempre investir em coisas boas que vai retornar para você de um jeito ou de outro. Às vezes, se não é a igreja, Deus está te abençoando pela sua própria fidelidade. Deus é abençoador. Terceiro tipo, que é o melhor tipo de pecador, que é aquele que se converte. Lucas 5, versículo 27. Poucas vezes se fala disso, do Levi. Vocês conhecem a história do Levi? Lucas 5, 27. Eu vou situar vocês na Bíblia para vocês entenderem o que é essa história antes de eu começar a ler a história. Essa história ela começa exatamente depois que eles descem aquele enfermo, os amigos, os 4 amigos descem o enfermo pelo telhado, e Jesus cura e ele sai carregando a cama. Aí, na sequência, vem Levi. Jesus está saindo de casa, e vai andar e encontra Levi. Então é isso. E depois disso, ou seja, depois de tudo que aconteceu, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa,
e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comes e bebes com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: não necessita médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E não vim chamar os justos, mas sim os pecadores aos arrependimento. Olha que interessante, porque chamou Levi, como ele chamou também os seus apóstolos, né? Quando ele chamou João, como ele chamou Pedro, ele estava passando e falou assim: ó, vem que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles foram. Mas aqui Levi estava sentado na coletoria, ele nem viu o grande milagre que Jesus tinha acabado de fazer, que era curar o paralítico, mas com certeza ele já conhecia a fama de Jesus. Então tudo que ele precisava era uma oportunidade. Levi, levanta e me segue. Ele não falou assim para o rico: se você vende tudo e me segue? Ele falou: não posso, não vou. Voltou para casa. Mas Levi estava lá parado e falou: Levi, vem comigo. Levi foi, saiu com ele, pegou o dinheiro, já foi fazer um banquete. Jesus está aqui, amém, glória a Deus, o Filho de Deus veio, passou e me convidou. Levi sentiu um grande orgulho, uma grande alegria, e queria exaltar Cristo da melhor forma possível, com o que ele possuía. Fez um banquete para Cristo. Mas aí vem os fariseus, os do mundo, aqueles que estão no mundo aí ficam falando: ih, você foi para a igreja, é? O que tem lá de bom, senhor? Vai dar dinheiro para pastor? Você é bobo, senhor, agora você vai ficar indo naquele lugar? Ó, aqui, ó, tanto lugar bom para nós ir. Não tem sempre aqueles enviados de Satanás que vêm nos tentar? É uns enviados de Satanás que tenta tirar-nos do bom caminho, né? Mas aí Jesus, outra coisa que eles questionou: publicanos e pecadores. Por que Jesus está conversando com publicano e pecador? Ora, Jesus tinha um propósito. Qual que era o propósito? Era converter, transformar aqueles que já estavam num bom caminho. Jesus não precisava convertê-los ou transformá-los, apenas fazer com que eles fossem confirmados, continuassem a servir a Deus e viver o bom caminho. Mas os que estavam em pecados, como os publicanos, como os pecadores. Publicanos é o que, gente? Era pessoas de outras nacionalidades que não eram judeus. E os pecadores são todo tipo de pecador mesmo, né? Então ele olhava para eles e falava assim: olha, eles precisam conhecer a palavra, eles precisam se transformar. E eu vim para apresentar para eles o próprio Deus. E falava, e ensinava, e pregava, e convertia. E aqueles que ainda questionavam ele por que ele estava fazendo com os pecadores, eles achavam que eles tinham que pregar para quê? Para os que estavam mais santos, os principais da sinagoga, no templo. E ele está no meio do povo, falando normal, falando com todo mundo, pregando para todo mundo. Jesus não ficou preso no templo. Por quê? Porque ele tinha que ir para o mundo, para aqueles que não estavam na igreja. Ele estava ensinando para o mundo, ele precisava fazer isso. Jesus, na verdade, não foi um pastor, ele foi um missionário. Ele era um missionário, ele saía para evangelizar. E ele queria fazer, se ele é tão bom, ele vai virar um pastor e vai para a igreja onde está todo mundo reunido lá. Falou: eu vim para ensinar as coisas de Deus, então eu não posso parar aqui. Eu preciso ir ensinando, e convertendo, e transformando. Aqueles que já estão lá, estão num bom caminho, que vocês escutarem aqui, chega lá e ensina para eles, que eles vão ouvir. Agora esses aqui, quem vai ensinar para eles? Irmão, a verdade é essa: nós temos um dever muito grande para as pessoas que estão aí fora. Sabe, é um dever nosso, nós temos que evangelizar. E é por isso que eu tenho um propósito para o ano que vem, mas eu não vou falar agora não. Mas eu tenho um propósito de evangelização, que na hora certa eu quero passar para os irmãos, numa reunião. Porque eu sinto a necessidade de pregar além da própria igreja. Nós precisamos, o ID do Senhor é uma advertência que nós temos que viver. Ide e levar o evangelho a toda criatura. Fala ide, é o ide, né? O enviar.
É uma missão nossa. Pastor, podemos investir em missão. Tudo bem, mas você pode realizar a missão aqui. Você não pode falar assim, tudo bem, eu já entreguei um dinheiro, alguém vai fazer no meu lugar. É muito fácil. E aquilo que você pode fazer? E nem tudo é dinheiro, irmãos. Deus quer usar cada um de nós. Nós somos capacitados, nós somos cheios da graça e do poder de Deus. Deus já nos lavou, nos remiu, nos transformou. Agora somos nós a luz do mundo. Como é que nós vamos ficar escondidos se nós somos luz? Nós temos que sair brilhando nessa cidade. Nós temos que evangelizar essa cidade. Pastor, você está querendo encher a igreja? Não, irmão. Quantas vezes eu já preguei e falei assim, irmão, se você não quiser ir para a minha igreja, vai na outra. Mas vai, procura Deus. Procura Deus. Porque se ele olhar para a gente só com um olhar de interesse, você está indo por causa do meu interesse, vocês querem eu na igreja? Não, eu quero você em uma igreja, eu quero você na frente, diante do Senhor. Se vier aqui, amém, glória a Deus, vamos ser amigos, vamos ser irmãos, vamos aprender juntos, bênção. Mas se não vierem, não significa que aquilo não valeu a pena, vale demais. O que vale é a conversão, sempre. Nunca podemos colocar nenhum empecilho em ensinar a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor para quem precisa. Amai a todos, pregai a todos, amém? Levai o evangelho para toda criatura, amém? Então Levi foi esse homem, que era um pecador, mas o primeiro convite ele recebeu. E tem muitos Levis pelo mundo aí, esperando alguém que chame eles. Levi, vamos? Vamos, Levi, chegou sua vez. Porque eles conhecem a palavra, mas ainda falta alguém que os pegue pela mão e os conduza. Conclusão. Lucas 15, versículo 7 diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Aí alguém fala assim, poxa, mas não é justo, só porque eu estou na igreja, Deus não vai ficar alegre? Deus alegra sim com a sua salvação, claro que se alegra. Mas uma pessoa que está totalmente perdida e vai para o Senhor, é um grande milagre, irmãos. É um grande milagre. Aí o que está se destacando é o milagre ocorrido de ter tirado aquilo que estava perdido. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, a respeito de mãe, pai e filhos. Porque a gente que é mãe ou que é pai, quando um filho está com necessidade, o que você faz? Você vai dar toda a atenção para aquele filho, porque ele está precisando. Mas e os outros? Você não ama os outros? Você ama os outros, mas quem está precisando é aquele. Eu estava falando sobre a respeito de uma irmã minha, que minha mãe ajuda demais aquela irmã. E eu falo, glória, ainda bem que ela ajuda, ainda bem que minha mãe olhou, porque ela precisa, está precisando às vezes mais do que os outros irmãos. Então olha mesmo, ela é uma bênção, uma pessoa boa. E eu não tenho ciúme disso. Por quê? Porque eu entendo, porque eu também sou pai. Se um filho meu necessita mais de atenção, é lógico que eu vou ter que me desgastar mais por aquele filho do que com os demais. Quando ele estiver bem, quando eu vi que ele estiver já num bom nível, como os outros demais estão, aí eu posso distribuir o meu amor e a minha atenção por igual novamente. Mas o que a gente faz? A gente fica alerta naquilo que está decaindo, que está precisando de atenção. A nossa atenção tem que estar justamente nos pontos fracos, para que a nossa casa, a nossa família esteja bem. Então, quando alguma coisa está indo mal, você vai lá e pega e puxa de novo. Opa, vamos levantar. Opa, vamos aqui, vamos levantar de novo. Não é assim? Não pode deixar tudo cair. Aonde está fraco, você reforça. Você desgasta a sua atenção. E é isso que está dizendo. Que quando tem um que está muito ruim, está perdido, totalmente perdido, os outros já estão bem, estão no caminho. Então, ele consegue tirar aquele que está muito ruim, que poucos dão esperança, e traz aquele, olha a grande alegria. Os outros são bênçãos, mas ele tem uma alegria especial de ter resgatado aquele perdido. Irmãos, simples, as ovelhas. Você está com 99 ovelhas no curral, mas você perdeu uma. Alguém pode falar assim, mas você tem 99. Fazer, moxa, mas eu queria que ela perdeu, ué. Por que eu não senti falta da que eu perdi? Aí você sai e encontra a que perdeu. Você vai ficar alegre. Mas você tinha 99 lá no seu quarto. Não importa se eu tinha 99, eu estou alegre porque eu encontrei essa que estava perdida. Agora eu tenho 100 de novo.
É simples assim. Tiago 5:20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5:20. Essa história de cobrirá uma multidão de pecados, eu fui meditar sobre isso. E eu entendi. Porque a princípio a gente fala assim, se o homem é um pecador e cobrirá um punhado de pecados, fica parecendo que Deus vai esquecer os pecados que ele cometeu e vai cobrir. Não. Vou explicar para vocês, não é o pecado que ele cometeu, é o pecado que ele cometeria. Vamos dizer que eu estou num caminho onde eu estou pecando. Então, qual seria o meu próximo passo? Mais um pecado. E o outro pecado. E depois, outro pecado. Eu estou no caminho do pecado. Pecando. Aí no meio dessa estrada, o Senhor me converte. E eu desvio, e eu deixo de viver aquele caminho e de cometer aqueles pecados que eu estava cometendo. Eu cobri uma multidão de pecados, ou seja, aqueles pecados que eu iria estar cometendo, não existem mais, não existirá, não vão existir mais. Então, todos aqueles pecados futuros foram apagados, porque agora eu estou no caminho onde eu não peco, não é? Tem de ser mais correto. Então, aquele que se converte, faz converter um pecador, encobre uma multidão de pecados, os pecados que ele iria cometer, e ainda salva uma alma. Oh, glória, né? E a gente pensar que salvar uma alma é uma honra imensa para quem consegue. É honra você salvar uma alma, né? Muitos costumam dizer que é uma pedrinha na sua coroa, porque o Senhor um dia nos dará uma coroa de vitória, e lá vai colocar, isso aqui foi aquilo que você salvou, toma uma pedrinha de ouro, de diamante, né? Mas é uma conquista, porque a única coisa que você vai poder entregar para Deus naquele dia o que você fez na minha obra? É o que Deus vai te perguntar. Você evangelizou? Você fez algo? Eu fiz isso, fiz aquilo. Amém. Seja bem-vindo. Porque fosse fiéis no pouco, sobre muito vos colocarei. Porque tudo que a gente faz aqui, baseado naquilo que vamos receber, sempre será pouco. Mas o Senhor tem muito para nos entregar. Amém? E para encerrar, irmãos, eu peguei esse versículo bíblico aqui que eu achei, mas ele tem mais a ver com a pregação que eu fiz domingo. Mas eu falei, não, eu vou falar esse versículo bíblico porque eu acho que vai fortalecer. Porque nós estávamos em campanha, né? Se eu tivesse encontrado ele antes, eu teria falado dele no domingo. Em João 9:31. E fala sobre os pecadores, mas também fala sobre obter bênçãos do Senhor. E como nós estávamos em campanha, como eu vou obter minha bênção? Como eu vou conquistar meu objetivo de campanha se eu quero chamar a atenção de Deus? E esse versículo bíblico fala nisso, em um versículo só. Diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Não estava falando sobre pecador? Mas se alguém é temente a Deus, ele faz a sua vontade, a esse ouve. Amém? Então, se você é uma pessoa que está buscando ser o servo fiel do Senhor, as suas orações são ouvidas, é confirmado na palavra. Amém? Porque os pecadores é aqueles que estão desligados do Senhor, aqueles que não estão buscando a Deus, não estão ligados à videira. Mas nós que estamos servindo ao Senhor, seja no dia do sol ou no dia de chuva como hoje, que saímos da nossa casa, embora toda dificuldade, mas nós viemos servir ao Senhor. Temos que sair daqui muito alegre, muito feliz, porque nós mostramos o grande amor que sentimos pelo nosso Criador. Amém? E eu tenho certeza que Ele se sente muito feliz também de ver cada um de nós aqui. Vamos orar? Vamos nos pôr de pé. Senhor Deus e Pai,
Senhor, muito obrigado pela vossa palavra, que mais uma vez nos ensinou, nos revelou o teu querer e a tua vontade. Peço a Deus que o Senhor abençoe a cada um que aqui está, que o teu Espírito fale conosco, que o Senhor nos mova, que o Senhor nos revele a tua vontade, o teu querer, e que nós, Pai, sejamos apresentáveis a Ti como sendo, Senhor, merecedores das vossas bênçãos, e que teus ouvidos estejam atentos às nossas súplicas, e tudo que nós fizermos, que o Espírito Santo vá diante de nós, nos doutrinando, nos guiando e nos ajudando a vencer e a conquistar os nossos objetivos. Pai amado, eu peço, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe, Senhor, a nossa vida financeira e abençoe, ó Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso corpo físico, nos curando e nos livrando de toda a enfermidade. Deus amado, cuida, Senhor, do nosso futuro, que o Senhor nos conduza para os melhores caminhos, que o Senhor abra a porta onde não existe porta, que o Senhor nos revele o que devemos fazer, que o Senhor nos pegue pela mão, como o Senhor guiou Levi para o caminho da salvação. E nós, Pai, como os teus servidores, te amamos, te bendizemos e te agradecemos, porque o Senhor é fiel e nós queremos ser fiéis também. Bendito é, Senhor. Obrigado por tudo. Abençoe a todos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, que o Senhor levante o rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor coloque o teu nome sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Senhor te leve em segurança e que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia vocês.